Bom dia. Bom dia. Bom dia, Naila. Bom dia. Gente, então vamos lá. Hoje é a aula de Química. A gente está falando sobre ligações químicas e eu vou continuar falando, né? Porque eu não acabei. Então, a gente vai continuar falando sobre ligações químicas aí. Acho que na última aula eu falei sobre ligação covalente, mas só tinha a Isabela na aula, eu acho. Eu não tenho certeza. Então, eu vou dar sequência aqui. Deixa eu só abrir a tabela periódica, que a gente vai precisar. Deixa eu compartilhar minha tela, então, aqui. Gente, então, como eu tenho falado, já tem umas 3, 4 aulas que eu estou nisso, ligações químicas. Para que serve? Tudo ao nosso redor é graças às ligações químicas. Então, a água que você bebe é H2O, porque é a junção de átomos. Para que eles se ligam? Adquirir estabilidade, para ter 8 elétrons na última camada. E de que forma eles se ligam? De 3 formas diferentes: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica, gente, eu falei bem dela já umas 2, 3 aulas atrás. O que é a ligação iônica? Ligação que acontece entre um metal e um ametal. Alguém que tende a dar e o outro que tende a receber. E aí eu entrei na ligação covalente. O que é a ligação covalente? A ligação covalente, gente, é aquela que ocorre através do compartilhamento de elétrons. Como assim, Jéssica? Compartilhamento? Exatamente isso. Então, por exemplo, você pega lá, é a ligação que ocorre, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Então, é uma ligação que ocorre, o compartilhamento, né? Então, ela pode acontecer entre um ametal e um ametal, ou seja, alguém da direita da tabela com alguém da direita da tabela, ou ametal mais hidrogênio, ou ainda hidrogênio mais hidrogênio. Então, esses 3 casos aqui são considerados ligação covalente. Jéssica, mas como que funciona esse compartilhamento na prática? Na prática, eu quero saber na prática como que funciona, gente. Funciona basicamente assim, ó. O oxigênio, se a gente for olhar lá na tabela periódica, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente vir aqui na tabela periódica, tá aqui o oxigênio lá do lado direito, lá em cima na tabela, o Ozinho aqui. Então, o oxigênio ele é da família 6. Se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, quem é da família 1 tem 1, quem é da família 2 tem 2, quem é da família 3 tem 3. Se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, o que isso significa? Significa para ele ficar estável, ele precisa chegar nos 8. Então, se ele tem 6 e precisa chegar nos 8, falta 2. Ele precisa fazer 2 ligações para adquirir essa estabilidade dele. Ok, como que funciona isso? Gente, funciona basicamente assim, ó. Então, por exemplo, aqui, esse exemplo aqui de cima é o O2, é uma molécula, deixa eu só copiar um negócio. É a molécula de O2. Jéssica, o que é o O2? O ar que você respira, o ar que a gente respira, né? O O2 é o ar que a gente respira. É a junção de O com ele mesmo, e é uma ligação covalente. Como é que eu sei que é uma ligação covalente? É um ametal ligado com um ametal.
E como que funciona, então? Como que eu represento essa ligação? Porque eu ensinei vocês a montar a fórmula iônica, é só cruzar as cargas. Lembra que eu ensinei isso? É só cruzar as cargas. E a ligação covalente, como que eu represento essa ligação, esse compartilhamento? Gente, então, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é da família 6. Se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons. Então, eu coloco 6 bolinhas no redor dele. Olha aqui para você ver esse oxigênio aqui da esquerda. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas do lado dele. O oxigênio da direita também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ô tia, como que sabe quantos elétrons um elemento tem? Como que sabe? Depende da família, Arthur. Se for da O família... número da família é o número de elétrons que ele tem? O número da família é o número de elétrons na última camada. Ah, tá, entendi. Na última camada. Então, por exemplo, quem for aqui da família 1 tem 1 elétron, a 2A tem 2 elétrons, aí esse meio aqui é mais difícil de descobrir. Esse meio aqui não dá para descobrir assim, não. E aí você vai lá para o 3A, aí 3 elétrons, 4A, 4 elétrons, 5A, 5 elétrons, 6A, 6 elétrons e 7A, 7 elétrons. Então, o objetivo dele, gente, é se ligar para chegar nos 8. O objetivo deles é esse. E aí, então, o oxigênio que tem 6, ele precisa fazer 2 ligações. Deixa eu voltar aqui para o negócio, então, para o slide. Então, beleza, o oxigênio tem 6 elétrons. Eu vou lá e coloco 6, ó, em redor dele. Coloquei 6 em cada um deles. E agora, Jéssica? Tá vendo esses elétronzinhos aqui de amarelo que tá no meio? Gente, esse aqui é o tal do compartilhamento que acontece. Então, se a gente for contar, vamos contar primeiro o da direita. Vamos contar quantos elétrons ele tem juntando o compartilhamento. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4 lá em cima, 5, 6 que era dele, 7, 8 que era o do outro oxigênio. Jéssica, então, peraí. Então, agora, a partir do momento que eles compartilham, esse par de elétrons do meio não é nem de um nem de outro, é dos dois? Sim. Então, se a gente for contar o da esquerda aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, e aí a gente vai contar o par de elétrons do meio aí, 5, 6, 7, 8. Então, tá vendo que quando eles compartilham, eles chegam nos 8? E os elétrons do meio é de quem? É dos dois. Então, não é nenhum nem de outro, é dos dois átomos. Então, tá vendo que quando eles compartilham, eles chegam à estabilidade? É basicamente assim que funciona, gente. Olha aqui para vocês verem. Aqui embaixo tem outro exemplo. Deixa eu colocar aqui. Tem o Cl2. Eu vou colocar aqui, então. Cl2. É a junção de Cl com ele mesmo. É uma ligação covalente por quê? Porque é uma metal com outra metal. O Cl, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é da família 7A, tá aqui ele, ó. O Arthur que aprendeu agora. Arthur, quantos elétrons o cloro tem, então, se ele é da família 7A? 7 elétrons. E quantas ligações ele vai ter que fazer, então? Mas só uma. Exatamente, ele só vai ter que fazer uma ligação. Por que ele vai ter que fazer só uma ligação? Porque ele só precisa de um elétron. Ele só precisa fazer uma ligação. Então, vamos voltar lá. Então, da mesma forma, eu coloco 7 elétrons, as 7 bolinhas, cada uma representando um elétron. Vou começar aqui por esse de vermelho. Então, eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei no outro cloro, o cloro tem dos dois, tem 7 elétrons, né? Coloquei os 7 bolinhas representando 7 elétrons. Quando eles compartilham esse do meio aqui, ó, esses 2 elétrons do meio se tornam de quem? Dos dois. Não é de um nem de outro, é dos dois. E aí, se você for contar aqui agora, então vamos contar. Vamos começar pelo cloro de vermelhinho. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais o par aqui no meio, 8. E aí, contando de azulzinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais o par do meio, 8. Então, perceba que agora o que aconteceu? Eles ficaram estáveis. Compartilhando. E aí, esses elétrons do meio é de quem? É do cloro da direita ou da esquerda? Dos dois. E é isso que acontece no compartilhamento aí, na ligação covalente. Olha a água, gente. A água, você toma a água, né? Se a gente for olhar, o oxigênio é da família 6. Então, ele tem 6 elétrons. Então, tá aqui, ó. Deixa eu copiar para cá, né? Então, a água, gente, é H2O. Se ela é H2O, então, significa que eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá aqui, ó, 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Gente,
O oxigênio é da família 6. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Tá aqui, ó, 6 elétrons representados de azulzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio, ele tem um elétron e ele não estabiliza com 8, gente. Ele é uma exceção, ele estabiliza com 2. Então, o hidrogênio não estabiliza com 8, ele estabiliza com 2. Ele tem 1, estabiliza com 2. E aí, então, olha aqui para vocês verem o que acontece, então. O hidrogênio, então, tem um elétron, tá aqui um eletrinho dele, e daí ele compartilha esse elétron dele com o oxigênio. O oxigênio compartilha com o hidrogênio. Agora, vamos contar o oxigênio para vocês verem uma coisa. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, com mais 2 pares aqui, 5, 6, 7, 8. Então, o oxigênio está estável? Sim. Agora, olha o hidrogênio. O hidrogênio só precisa de 2, gente. Então, 1, 2, e este cá também, 1, 2. Então, tá vendo que eles adquiriram a estabilidade compartilhando? Lembra lá que na ligação iônica, o que acontecia na ligação iônica? Deixa eu ver se eu acho aqui. A ligação iônica transferia o elétron de um para o outro. Então, por exemplo, no caso do NaCl, o Na dava um elétron para o Cl, perdia a camada e ficava estável. Agora, na ligação covalente, não tem transferência. Ninguém vai dar elétron aí. Vai compartilhar. Então, como vocês viram aqui, esses do meio aqui, gente, é representando aí o compartilhamento que está tendo. Então, basicamente, é assim que funciona. Eu peguei alguns outros exemplos aqui, ó. O N2 aqui, que eu não falei sobre ele. Deixa eu copiar um negócio para lá. Então, a gente tem aqui nessa imagem o N2 lá no meio, que eu ainda não falei. N2, gente, ligação covalente? Por quê? Porque é a junção de um ametal com um ametal. Ok, Jéssica, o nitrogênio é de que família? Vamos olhar aqui, o nitrogênio está aqui, ó. Família 5A. Naila, quantos elétrons esse átomo tem? 5. E quantas ligações ele vai ter que fazer para ficar estável? 2? Não. Quanto? Uma. Não, vamos pensar de novo, Ele fica estável com quanto? Com 8. 8. Se ele tem 5, falta quanto? 3. 3. Então, quantas ligações ele vai fazer? 3. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Então, quando eu ligo, por exemplo, nitrogênio com ele mesmo, olha aqui para vocês verem. Então, eu vou colocar 5 bolinhas representando lá. Deixa eu aumentar essa imagem um pouquinho. Ela está bem ruimzinha, gente, mas foi a imagem que melhor para representar isso aqui. Então, olha aqui para vocês verem, gente. O nitrogênio aqui no meio. Eu vou colocar 5 bolinhas em volta dele, então. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. E do de cá também. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 bolinhas, porque ele tem 5 elétrons. Agora, se a gente compartilhar, ó, vai ficar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o vermelhinho também, ó. Porque os pares do meio é dos 2. Então, se você for contar aí, vai acabar aqui. O que está no meio é dos 2, gente. O que está nas pontas, não. O que está na ponta esquerda é do esquerdo, o que está na ponta direita é do direito. Mas o que está circuladinho significa que está compartilhado. Então, se a gente for olhar, quantas ligaçãozinhas está aqui, ó? Cada bolinha dessa é uma ligação. Tá vendo que tem 3? Por que tem 3? Porque o nitrogênio precisava fazer 3. Olha aqui o oxigênio. O oxigênio é da família 6A, ele precisa fazer 2. Olha quantas ele fez aqui. 2. O Cl é da família 7, não precisava fazer uma ligação? Tá aqui a ligação dele, ó. Uma ligação. Olha o oxigênio aqui. O oxigênio, gente, ele não é da família 6, não precisava fazer 2. O oxigênio está fazendo 2 aqui, ó. Agora, cada hidrogênio está fazendo só uma, né? Porque ele só precisa fazer uma, né? Então, gente, basicamente é assim que funciona. Tem aqui também, por exemplo, ó. Cadê? O NH3. Jéssica, como que eu sei que o NH3 é uma ligação covalente? Gente, ametal com hidrogênio. Ametal com hidrogênio, voltando aqui, ó, ametal mais hidrogênio é ligação covalente também. Então, vamos voltar lá, gente. Nitrogênio é da família 5, então ele tem 5 elétrons. Ele precisa fazer 3 ligações. Olhando nessa imagem aqui, o nitrogênio está fazendo 3 ligações? Tá, tem uma para cima, uma para baixo e outra para o lado de cá.
Então, a gente já sabe que ele está estável, né? Os hidrogênios aqui, só precisa fazer uma, então ele também está estável. O nitrogênio, gente, só faltou colocar as bolinhas. Faltou 2 bolinhas nele aqui ainda. Mas ele está estável já. CH4. Jéssica, como que eu sei que o CH4 é uma ligação covalente? Gente, de novo, o carbono é a metal. A metal mais hidrogênio, ligação covalente. Então, olha, o carbono, gente, ele é da família 4. Se ele é da família 4, ele tem 4 elétrons. E quanto ele precisa fazer, então, para ele ficar estável? Quantas ligações ele precisa fazer para ele ficar estável? Ele é da família 4, o carbono. 4? 4. Porque se ele é da família 4 e tem que chegar no 8, ele precisa fazer 4 ligações. E olha aqui ele fazendo 4 ligações. Tem um para cima, um para cá. Cada quadradinho desse representa uma ligação. Ele está ali fazendo as 4. E se você for contar, ele vai estar com 8 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada bolinha representa um elétron. Então, o hidrogênio está estável também? Tá, gente. Hidrogênio só tem um elétron e ele estabiliza com 2. Então, cada hidrogênio está com um parzinho de elétron. Então, eles estão estáveis. Então, gente, basicamente é assim que funciona a ligação covalente. Eles compartilham. Isso aqui é uma das formas de eu representar as ligações covalentes. O nome disso aqui chama estrutura de Lewis. Eu represento os elétrons. É a estrutura onde eu represento os elétrons por bolinhas. Para você ver quantos elétrons o átomo... Dá para você ver, então, por exemplo, através dessa estrutura, quantos elétrons na camada de valência o átomo tem, quantas ligações ele precisa fazer. Então, essa estrutura aí representa isso. E aí, gente, com base nisso, as ligações covalentes, elas podem ser simples, elas podem ter ligação simples, dupla ou tripla. Jéssica, o que é uma ligação simples? É quando é um risquinho só. Por exemplo, aqui, ó, no caso do Cl, tá vendo que é só um parzinho? Olha aqui a ligação Cl-Cl, é só um parzinho, então é uma ligação simples. Eu poderia representar isso aqui assim também, ó. Coloco os elétrons dele e no meio aqui, em vez de representar 2 bolinhas e um círculo, eu represento um tracinho. O que representa esse traço? Significa que está compartilhando um par de elétrons, igual aqui, gente, igual aqui. Um par de elétrons está sendo aqui compartilhado. Agora, olha o oxigênio, o O2. O O2, gente, olha aqui, vamos voltar. Não tem 2 nuvenzinhas, não é 2 pares de elétrons compartilhados? Então, eu falo que a ligação é dupla. Então, cada risquinho desse representa um par de elétrons compartilhados. Então, no caso aqui, tem 2. E, olha aqui, easy pode ter também a ligação tripla. O que é a ligação tripla, gente? Adivinha aí o que é a ligação tripla? Alguém inteligente para adivinhar essa? E tem 3? Tem 3 pares de elétrons. Então, basicamente é isso. A gente pode representar isso aqui assim também. Em vez de representar essa bolinha do compartilhamento aqui, se tiver só uma bolinha, só um par de elétrons, ligação simples. Se tiver 2 pares de elétrons, ligação dupla. Se tiver 3, ligação tripla aí. E é claro que assim, gente, por exemplo, vamos só pensar uma coisa. Vai ser difícil você achar, por exemplo, você vai achar O2, o O com ele mesmo fazendo ligação tripla? Não. Sabe por que não? Ele é da família 6, ele só precisa de 2. Então, você vai achar no máximo o oxigênio fazendo dupla. Agora, tripla, você vai achar ele? Não. É igual o nitrogênio. O nitrogênio, ele vai tender aí... Ele pode fazer tripla? Pode. Ele pode fazer tripla. Por quê? Porque ele é da família 5, ele precisa fazer 3 ligações. Então, você vai achar aí, por exemplo... E aí, é claro que, assim, você pode achar compostos onde só tem ligação simples. Você pode achar compostos onde o elemento faz dupla e, por exemplo, 2 duplas. Vou te dar um exemplo aqui, gente. Eu vou ver se eu acho aqui na internet já pronto. Porque para eu desenhar isso aqui no Word vai ser terrível, no PowerPoint. Só te mostrar para vocês aqui, molécula de CO2. CO2 é o que você libera na respiração. Aí, na hora que você respira, oxigênio, libera gás carbônico. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, olha aqui para vocês verem, gente. O CO2 aqui, ó. O CO2 nada mais é... O carbono, gente, é da família 4.
Se ele é da família 4, ele vai tender a fazer quantas ligações? 4. Porque ele precisa ficar no 8. Aí, olha aqui para você ver, então. O carbono, vocês estão conseguindo ver minha imagem aqui, gente? Sim. Vou colocar essa aqui, que essa aqui. Então, olha aqui para você ver. O carbono está fazendo 4 ligações, sendo que as duas são duplas. Mas está vendo que tem ali, ó, 4 pares de elétrons? Se tem 4 pares de elétrons, então tem 8. E aí o oxigênio, ele não é da família 6? Ele não só precisa fazer 2 ligações? Ele está fazendo as 2 ligações ali na dupla. Jéssica, então é basicamente isso, gente. Quem é da família 5, então, vai tender a fazer 3 ligações. Pode ser uma tripla, pode ser 3 simples, pode ser uma dupla e uma simples. Ele tem que fazer 3. É igual aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Opa, estou em física já. O NH3. O nitrogênio é da família 5. Precisa fazer 3 ligações. No NH3 foi 3 simples. Mas ele atingiu o objetivo dele? Atingiu. Agora, já aqui, ó, no N2, ele precisa fazer 3 ligações. Ele atingiu o objetivo dele com a tripla? Sim, também. Então, gente, ele precisa fazer 3 ligações. Então, por exemplo, pode ser uma dupla e uma simples, pode ser uma tripla, pode ser 3 simples. Então, depende, né? O oxigênio, o objetivo dele é fazer 2 ligações. Pode ser uma dupla ou pode ser 2 simples. No caso da água aqui, ó, o oxigênio faz 2 ligações simples. Atingiu o objetivo dele? Fez 2 ligações? Sim. E no caso do O2, ele faz uma dupla só e acabou. E pronto. Olha aqui você vê no CH4, o carbono, gente, precisa fazer 4 ligações, porque ele é da família 4A. Ele fez 4 ligações simples. Agora, já aqui, ó, no CO2, ele faz 2 duplas. Mas muda o quê? Nada, ele fez 4 ligações. Cada risquinho é uma ligação, cada risco é um par de elétrons. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Deu para entender, gente? Sim. Isabela, Arthur, Otávio, que está por aí também. O Otávio não está mais, não. Sim, deu para entender. Então, basicamente, gente, a ligação covalente vocês representam daquela forma lá. E aí existem as ligações duplas, simples, tripla, e vai depender do que essas duplas, simples, tripla. Depende de quantos elétrons ele tem na camada de valência. Se ele é da família 5, ele vai fazer 3 ligações, e isso varia do tipo de ligação que ele vai usar. Se ele é da família, por exemplo, se ele é da família 7, ele vai fazer dupla? Você vai ver um átomo da família 7 fazendo dupla? Não. Por quê? Existem algumas exceções aí na coisa, gente, mas são muito raras. Mas você vai ver um átomo da família 7 naturalmente fazendo dupla, porque ele só precisa de um elétron. Ele vai fazer só simples. Ele só vai fazer uma ligação. Então, basicamente, gente, iônica transfere. Então, transfere, tira de um átomo e coloca em outro. Agora, a covalente não. Compartilha. E a forma que eles compartilham, tá aqui a estrutura para vocês verem aí como eles compartilham. E aí, os elétrons do meio é de quem? É de um ou de outro? É dos dois. Então, é quase que um casamento, né? É, de quem que é o carro? É da mulher ou do homem? É dos dois. Se separar, vai na justiça e divide o carro no meio. Então, mas é dos dois. Casou, acabou, né? Casou, não tem nada dessa história, não. Alguma dúvida, galera? Então, coloca o nome de vocês aí no bate-papo para a gente encerrar e daqui a pouco a gente volta com física. Respondendo algumas atividades. Já deixa o livro de física no jeito que a gente vai responder a atividade. Até mais. Isabela, nome no chat.